Olá, Isa, boa noite. Boa noite. Obrigada por ter aceitado o meu convite. É uma honra, é um prazer estar aqui com você hoje. E, e é isso, muito obrigada mesmo. Eu deixei para você se apresentar aqui para o pessoal. Boa noite a todos. Para mim também é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E meu nome é Isabela Alencar, sou nutricionista e atuo com atendimento no consultório e também atendimento online. E a minha especialidade é a síndrome do intestino irritável e problemas intestinais. E, então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa diferença, né? Em relação a uma barriguinha de gordura ou de um problema intestinal. Gente, a Isa, ela é autora, né, do livro digital, A Dieta da Síndrome do Intestino Irritável. É isso mesmo, né, Isa? Isso é um livro digital e tem na Amazon. Então, entrando no meu Instagram, tem o link na bio que consegue acessar diretamente na Amazon. E no livro digital tem algumas informações, algumas dicas, né, orientações para auxiliar na alimentação para a síndrome do intestino irritável. Para quem não conhece, a síndrome do intestino irritável é um distúrbio, né, funcional do sistema gastrointestinal que acomete muitas pessoas, assim, em torno de 10 a 15% de todas as pessoas em todo o mundo. E muitas pessoas às vezes têm e não sabem nem que tem, porque convive, né, com dor abdominal, com gases, com intestino com diarreia, ou intestino preso, e muitas outras sintomas assim, e não sabe nem que tem, porque não é muito falado, talvez, né, as pessoas desconheçam. Mas a gente tem como melhorar e viver bem mesmo apresentando essa síndrome. Isa, coloca o seu arroba, digita seu arroba aqui do seu Instagram pro pessoal. Vou digitar aqui, o meu Instagram é o Foco no Intestino. Certo. Quando eu comecei a bolar, né, a criar o desafio Show Barriguinha, né, e eu falei, cara, tem que falar a respeito do intestino, né, então eu falei, tem que ser a Isa, já me veio na cabeça, né, falar, não, a Isa tem que falar a respeito disso. E Legal. você consegue explicar pra gente qual que seria a diferença, então, dessa barriguinha de gordura para uma barriguinha de problema intestinal? A diferença é a barriguinha de um problema intestinal é o inchaço e é uma sensação de barriga de grávida, exatamente pela distensão que apresenta, uma barriga mais dura, é um inchaço, essa é a diferença de uma barriguinha assim de gordura. Certo. E, Isa, quando acontece essa distensão, né? Essa barriguinha mais saliente de grávida, assim, né? Quais os problemas que pode ser? É, essa barriga inchada, por essa distensão, ela pode ocorrer por uma má digestão dos alimentos. Então, o pH do estômago ele é ácido e o pH do intestino é alcalino. E isso é importante para ter o processo normal da digestão dos alimentos. Então, quando diminui a acidez do estômago, ou quando esse pH tá alterado, isso pode promover uma má digestão. Então, geralmente, essa distensão ocorre por uma má digestão, e isso gera uma fermentação, que dá essa barriga estufada, né, inchada. E em alguns casos, pode ser também por alguma sensibilidade, algum componente de algum alimento. E tem alguns alimentos, assim, que pode ajudar, que pode melhorar essa barriguinha inchada, essa distensão abdominal? Tem sim. Quando a gente ingere alimento mais ácido, como o limão, o ácido ele passa rapidamente pelo estômago e chega no intestino. O intestino, por ser alcalino, quando o limão chega lá, ele começa a fazer um trabalho. Por quê? Porque a gente tem que deixar o pH do intestino alcalino. Então, esse limão ele vai ajudar nessa digestão para diminuir essa barriga inchada. Então, o limão ele vai principalmente ajudar na digestão de gorduras, de alimentos mais gordurosos.
E aí, unindo esse limão, ou poderia ser também um vinagre de maçã, né, que é um alimento mais ácido, com um alimento mais amargo, como por exemplo um gengibre, esse alimento mais amargo ele vai estimular a produção de enzimas digestivas. Porque para o nosso corpo, o alimento é como se fosse uma molécula bem grande, assim, e precisa quebrar isso em pequenas partes. Então, esse alimento ácido, junto com um alimento mais amargo, que seria um vinagre de maçã, um limão ácido e um gengibre, que é uma planta, né, um alimento mais amargo, a gente vai ter um aumento da produção das enzimas digestivas e também uma digestão das gorduras. Isso vai diminuir a fermentação e essa barriga inchada. Isso pode ser tomado antes das refeições. Ingerir esses alimentos antes de fazer as grandes refeições, antes do almoço, antes do jantar. Ah, E que aí a legal. gente tem também chás. Chás também vão ter também boas ações para diminuir essa barriga inchada, como o chá de hortelã e o chá de anis estrelado, que é excelente para tomar após as refeições. E é importante a gente falar aqui que a gente está falando dessa barriga inchada exatamente quando é um problema do intestino. E não é uma barriga que está um pouquinho maiorzinha por conta de excesso de gordura. Porque aí, se o caso for excesso de gordura, precisa do emagrecimento para diminuir essa barriguinha. Se for por algum problema desse intestinal, consumindo esse alimento ácido junto com um alimento amargo antes do almoço e um chá de hortelã, um chá de gengibre depois do almoço, vai ser muito bom para não ter esse inchaço. Entendi. É bom deixar claro mesmo, né? E aí, eu tô vendo aqui que alguém tá perguntando, Isa, se quem tem gastrite, se pode tomar, por exemplo, esse limão com gengibre antes do almoço, por exemplo. É bem interessante, é bem legal. Quem que fez foi a Lu, né? Essa pergunta, porque assim, na maior parte dos casos, na maior parte, assim, as pessoas que têm gastrite, geralmente, pensa-se, né, que é porque tem excesso de ácido. E a maioria é por uma baixa produção de ácido, que dá gastrite. Então, a pessoa não consegue quebrar realmente os alimentos, não ela tem um excesso de ácido. Então, na maior parte das vezes, pode sim tomar esse limão antes. O limão não vai fazer mal para quem tem gastrite. Ah, Pelo tá, contrário, legal. ele vai ajudar bastante. Uhum. E então, quando acontece dessa pessoa ela ter essa distensão, né, abdominal, esse inchaço ali na barriguinha, ela pode ser tanto um problema, pode ser um problema do trato gastrointestinal todo, né? Então, pode ser tanto um problema de estômago, né, intestino. Sim, porque quando a gente está falando a gente cita intestino ou algo assim, mas sempre vai ter uma relação aí com o trato gastrointestinal. Então, desde a mastigação até o estômago, pode ser um problema no estômago, pode ser no intestino, aí tudo vai depender um pouco de cada pessoa, mas como consequência tem a distensão. Então, por isso que aí já é uma coisa mais assim, buscar uma ajuda individualizada para conseguir identificar qual que é a causa para indicar Uhum. melhor, mas o ácido com o amargo antes vai ser muito bom. O problema intestinal precisa fazer algum exame ou com sintomas dá para ter a noção se é um problema intestinal, por exemplo? Quando a gente vai falar que tem uma síndrome ou qualquer outro problema assim, é sempre uma associação de alguns sintomas. Então, se você tem um sintoma só, às vezes não necessariamente você vai ter alguma doença ou alguma síndrome, alguma coisa assim. Pode ser um mau hábito alimentar, pode ser uma má alimentação ou alguma coisa no estilo de vida. Então, sempre quando é uma associação de algumas coisas, de sintomas, não tem um exame que identifica geralmente, a não ser que a pessoa apresente uma doença inflamatória intestinal, uma doença celíaca, que também vão ter sintomas semelhantes a um problema intestinal, que já é uma doença.
Então, isso, assim, tem que ser passado por uma avaliação clínica, isso no médico, porque aí, às vezes, ele vai através dos sintomas. Os sintomas é o principal. Sempre a gente avalia pelos sintomas, inclusive o médico. E, através dos sintomas, vai ver se precisa fazer um exame para ver se tem alguma coisa a mais ou algum probleminha do intestino mesmo que a gente consegue resolver, né? Uhum. Eu, a maioria do público que eu atendo é de mulheres, né? Uhum. E boa parte dessas mulheres, elas sempre relatam, né? Principalmente a questão de intestino preso. E hoje, no desafio, eu fiz algumas perguntinhas, né? Perguntando se alguns sintomas estavam presentes no dia a dia das pessoas, com uma escalinha de pontos. Eu tirei até de um trabalho, não lembro o nome agora do trabalho, né? Uhum. Essa escalinha de pontos, com as perguntinhas, peguei só da parte do trato gastrointestinal mesmo. E coloquei também a escalinha de Bristol, né? E a maioria das pessoas relataram ter, assim, os sintomas com mais frequência, né? Uhum. Então, até me surpreendeu, assim, eu já sabia que era presente, mas eu não esperava, assim, que era em tão maior quantidade, assim. Então, Uhum. acho que está sendo bem válido esse bate-papo, essa conversa, tá ajudando aí bastante o pessoal. Uhum. E já que a gente Legal. está falando dessa questão, assim, de intestino preso, né, da constipação e tal, tem algum alimento, você pode dar alguma dica de alguns alimentos que podem melhorar, que podem ajudar com esse intestino preso? Sim, esse intestino preso, ele ocorre principalmente por uma má alimentação ou pelo estilo de vida. Então, alguns alimentos, né, que podem ajudar nesse intestino preso, alimentos como chia, aveia, legumes, abobrinha, chuchu, berinjela, brócolis, couve-flor, alface, rúcula, espinafre, também frutas, então abacaxi, melão, melancia, mamão, ameixa, eles vão formar as fezes, porque são alimentos que são compostos ali, tem fibras presentes nesses alimentos. E também azeite e manteiga. São alimentos que vão ajudar no trânsito intestinal, porque são alimentos ricos em gordura. Entendi. São bons alimentos aí para ajudar. E aí, tanto o azeite quanto a manteiga, eles vão facilitar o trânsito intestinal. E aí é preciso ter um consumo de moderado a alto de água, de uma boa Ah, hidratação. legal. Eu mesma já sofri muito, assim, né? Antes de eu passar pelo processo de emagrecimento, tudo, antes de ter a Valentina mesmo, eu sofria muito com o intestino preso, com gases. Chegava assim no final do dia, nossa, era absurdo, sabe? Então, realmente, né, a mudança alimentar, ela é muito importante e eficaz mesmo, né, para poder cuidar dessa parte. Muito legal. Uhum. Deixa eu ver aqui, eu tô vendo uma perguntinha da Gil. Vinagre antes da refeição e gengibre depois? O vinagre e o gengibre antes da refeição. Certo, deixa eu ver aqui. Sinto abdômen maior quando como feijão ou qualquer coisa com trigo. Tem alguma associação, Isa? Outras pessoas estão falando do pão. Uhum. Existe aí duas coisas, né? Uma é que pode existir sim algum tipo de sensibilidade a algum componente do alimento, e para aquela pessoa aquele alimento pode não fazer muito bem, mas também pode ser que precisa melhorar aí a digestão, o sistema gástrico, que seria água e por 12 horas, e se possível trocar essa água mais de até 2 vezes, se possível, e aí descartar essa água e utilizar outra água. Se você fizer esse remolho, você vai ver que até enche de espuma na parte de cima, que são todos os fatores ali, os fitatos, fatores antinutricionais, que é o que, essa espuma toda é o que fermenta. Então, deixar esse alimento de remolho pode ser muito bom. Ela falou do feijão e qualquer outro, alimentos com trigo.
Isso pode É, ser, às vezes, o alto consumo, porque se a gente falar assim, de uma forma geral, assim, da alimentação do brasileiro, consome-se muito trigo. Então, aí consome um pãozinho de manhã, uma torradinha no meio da manhã, uma barrinha de cereal, uma bolachinha, às vezes não janta uma refeição, aí come um lanchinho à noite. Então, esse alto consumo de trigo pode fazer mal também. Então, às vezes é diminuir um pouco o consumo. E se tiver, caso a pessoa tenha alguma sensibilidade maior, aí precisa fazer um trabalho para. Precisa evitar um pouco esse alimento no contexto da alimentação. certo. Então pode ser também individual essa questão, né? Pode ser individual. Ela perguntou aqui mais alguma coisa, Isa. Farelo de trigo ajuda? Ajuda sim, no intestino preso, né? O farelo, principalmente que o farelo tem muito mais fibras do que a aveia em flocos, a parte do farelo. Fui diagnosticada com a CIP. Será que alguma indicação? Tenho muita constipação e distensão. Que sigla é essa? O que é SIP? SIP? É, Top? Ou SI? não, não sei se ela digitou errado, mas tá SIP. É, pode ser que ela tenha digitado errado, pode ser que seja a síndrome do intestino irritável, que é SII, né? Uhum. Bom, se for Que a será? SI, vamos ver. Fala aí pra gente se é, qual que é, se é CIP e se for CIP mesmo, o que que é essa sigla, né? Que aí ela pede Uhum. alguma indicação. Ah, síndrome do intestino permeável, ela escreveu aqui. Tá. Síndrome do intestino permeável. Uma dica, ela pediu alguma uma orientação, né? Tem muita É, constipação. No caso tem constipação. Tá. O que a gente está falando aqui serve para quem tem a síndrome do intestino permeável. E, além disso, um bom alimento é a biomassa de banana verde, que ela ajuda nessa permeabilidade desse intestino, para deixar o intestino mais íntegro. Para quem tem, né, o intestino preso, uhum. essa mudança alimentar é muito efetiva, né, como você falou, e também algumas mudanças no estilo de vida. Então, se mexer, fazer alguma atividade, mesmo uma caminhada, porque se movimentar faz com que melhore o peristaltismo, que é o movimento do intestino. Então, contribui para quem está com o intestino preso. Também é muito importante abrir espaço na rotina para ter atividades que geram prazer, que diminuem o estresse também. E ter uma boa relação com a comida, porque às vezes o medo de comer, isso também para quem está emagrecendo, né? Que é para quem quer emagrecer e tem o intestino preso, às vezes o medo de comer pode contribuir aí para o intestino mais preso. Uhum. Na live de segunda-feira, nós falamos a respeito dessa questão de se movimentar, né? Então, a Dai, que é a personal, ela conversou bastante, falou de algumas formas no dia a dia mesmo, né? Que a pessoa pode se movimentar, que isso já ajuda, né? Se ela Uhum. ainda não consegue inserir uma rotina de exercício, mas ela deu algumas dicas, assim, de como se movimentar, né? Então, isso Uhum. é bem importante também. E o estilo, né, de vida, essa questão do estresse, né, está cada dia mais presente, né, na Uhum. vida das pessoas, então é bem importante também saber lidar com isso, administrar, né. É importante abrir espaço na rotina para ter atividades prazerosas. E essas atividades diminuem o estresse. Aí tem uma pessoa aqui que falou que sempre quando toma café, sente uma queimação no estômago, e a Val tá pedindo dica de como inserir o farelo na alimentação. Ah, pode inserir, nossa, de diversas formas, numa panquequinha, numa fruta, numa vitamina, né? Até num suco. É bem Sim. simples. Uhum. Eu- Exatamente. A gente consegue fazer alguma preparação, fazer um bolo, fazer um pão.
ou mesmo comer em cima da fruta. Então, assim, tem muitas formas, depende um pouco muito, assim, do que você gosta de comer, de como que é a sua rotina, né, para incluir isso de uma forma que seja boa para você e prática. É importante isso, porque às vezes a gente está falando algo aqui, está falando de alguns alimentos, né, que pode ser interessante, e aí a pessoa acha que obrigatoriamente ela tem que incluir aquilo na alimentação, e às vezes fica forçando, né, então não se dá bem ali com o sabor e fica forçando, e aquilo vai tornando um estresse, aquilo que era para ser bom, né, vai tornando algo ruim. Eu sempre falo, né, que a alimentação ela tem que ser boa, tem que ser prazerosa. Se não estiver sendo, porque tem alguma coisa errada, né? É importante isso saber, né? Que a pessoa identifique ali o que que ela gosta realmente, o que que ela consegue fazer, né? Tem que ser bom, né? Tem que ser bom. E a Uhum. gente vai. Para muitas pessoas vai começar a experimentar, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem, não estão acostumadas, então precisa começar a incluir de alguma maneira e fazendo, experimentando de outras também, até você saber o que você gosta mais. Sim, sim, com Melhor o certeza. farelo, ela perguntou se é o melhor o farelo. Sim, mas a aveia também em flocos é muito boa, as duas são boas. O farelo ele vai ter mais fibras. Mas eu achei Tá. bem interessante, né? A avaliação, o questionáriozinho, as perguntas que você fez e o retorno que você teve sobre isso, né? Uhum, foi bem legal, bem legal. E aí eu fiz justamente para que a pessoa conseguisse identificar, né? Porque às vezes a gente não enxerga, né? A gente não percebe, então precisa fazer um teste, às vezes precisa de alguém perguntando ou alguém te falando, né? Para que a gente comece Uhum. a identificar. Então, aí, a ideia foi justamente essa. Então, fazer o testezinho, ter a consciência do que está acontecendo, né? E vir aqui Uhum. assistir a live para que conseguir pegar as dicas, né, de hoje, Uhum. consegue melhorar. Claro que são apenas algumas dicas, né, genéricas e que o ideal é sempre procurar aí o acompanhamento do profissional, né? Você quer Uhum. completar mais alguma coisa? Eu espero que tenha ajudado, auxiliado, né? Contribuído. Eu acho que já foi bem legal de até você passar essa consciência, né? No grupo. Gente, participem do grupo do desafio da Amanda. Amanda é excelente. E caso alguém precise aí de uma ajuda com algum problema intestinal, pode entrar no meu Instagram, que lá tem o link para o WhatsApp, e aí a gente pode conversar. E Sim, sigam aí as orientações da Amanda nesse desafio, tá muito legal. bacana. Então, Isa, eu posso deixar essa live salva? Pode? Ah, bacana. Isa, será que a gente consegue responder só mais uma perguntinha? Sim. Que a gente já ia finalizar aqui. Ó, então eu só vou falar aqui, ó. A Daiane está perguntando se tem algum alimento que possa ser consumido durante a noite sem prejudicar a minha saúde, porque ela trabalha à noite. Eu acredito que são muitos fatores, assim, né, que a gente precisa levar em consideração em relação a isso, mas que, de uma forma geral, eu falo que é apostar na comida de verdade, né, numa alimentação mais limpa, né, eu falo que é a comida de feira ali mesmo, né, Uhum. Menos evitar industrializado. isso, evitar os industrializados, né, então eu acho que já vai ajudar bastante. E a Ju está perguntando sobre o uso do psyllium, que às vezes funciona, às vezes não. E ela diz que bebe muita água. Aí você quer comentar sobre Uhum. isso? Psyllium é uma fibra que é muito bom para melhorar, né, o intestino preso, para ajudar aí no intestino preso. Agora sim, em relação às vezes funciona, às vezes não, então precisa ter uma consciência melhor, assim, de identificar o que está causando. Porque se às vezes funciona, às vezes não, não é só a fibra. Então a gente falou hoje dos alimentos com fibra, mas também falei alimentos com gordura, a gente falou também de exercício, falou de abrir espaço na rotina para atividades prazerosas, para diminuir o estresse. E o sono também, não tinha mencionado, mas então a gente precisa identificar. Quando o psyllium ou algum alimento não está fazendo aquele efeito que esperava,
muito provavelmente não é somente aquele alimento, aquele nutriente daquele alimento. Tem alguma outra coisa que o seu corpo está precisando. É isso que aí tem que identificar, ter uma consciência melhor disso. Ir mais a fundo, né? Uhum. E é aquilo também que eu sempre falo, né? É que um alimento de forma isolada não vai É, fazer milagre, né? Então, não adianta, por exemplo, né? Não sei se é o caso, mas ter uma alimentação é, em cima de industrializados tal, e ir lá e tomar o psyllium e achar que vai ter um resultado, né? Então, eu uhum. falo que é um conjunto de fatores para que a gente consiga ver o resultado, né? Mas bacana, gente. Acho que é isso. Então, podemos encerrar. Muito legal a participação de vocês também. Isa, muito, muito obrigada por todas as informações, todas as dicas. Muito bom mesmo. Obrigada de verdade por aceitar, por participar. Quero agradecer pela live. Muito legal para aqui a gente poder é, compartilhar um pouco, né? Contribuir. E fiquei muito feliz com você ter lembrado. Fico feliz também em poder contribuir. E é isso, então, gente. Boa noite para vocês. Isa, brigadão, viu? Boa noite. Tchau, tchau.